Bom dia, meus amores! Neste vídeo eu vou explicar todo o conteúdo e todas as atividades do Caderno Base, volume 1. Eu sou a professora Renata dos Santos, a professora de arte de vocês. O vídeo pode ser que fique um pouco longo, porque vai ser nesse único vídeo que eu vou explicar tudo que está nesse primeiro caderno. Então, como que vocês vão proceder? Vocês vão abrir o caderno base, esse que tem essa capa, caderno base da REME, volume 1, e vão lá para a parte de artes visuais. Abram o caderninho de vocês, o caderno de atividades de vocês, e vão acompanhando tudo que eu for falando nesse vídeo. Observem na tela do celular ou do computador e observem aí na impressão da atividade de vocês. E aí, quem já puder fazendo durante o decorrer do vídeo, já pode ir fazendo. E quem quiser assistir tudo o vídeo primeiro e depois realizar as atividades, também fique à vontade. Cada um vai decidir a forma que vai proceder aí nesse caso. Porém, eu gostaria que vocês estivessem com a imagem do vídeo e o caderno de atividades em mãos para fazer esse estudo nesse momento. Então, vamos lá. A primeira parte que nós temos de artes visuais. A parte de artes visuais está lá nas últimas páginas. É a última matéria que tem, são as últimas atividades. Então, ali onde começa artes visuais é que nós vamos começar os nossos estudos de hoje. E aí começa em elementos da linguagem visual, que são o ponto, a linha e a forma. São esses três elementos da linguagem visual que nós vamos estudar nesse caderno de atividades. Vamos começar com o ponto. Acompanhem aí a leitura do texto. O ponto. O ponto é o elemento mais simples dentro da produção artística visual. É a menor parte dos elementos que compõem uma obra artística visual. São considerados pontos um pequeno círculo, um quadrado ou uma mancha. Um dos movimentos artísticos que mais valorizou o ponto foi o pontilhismo. Então, observem aí, temos duas imagens importantes. Essas duas imagens foram produzidas pelo artista, o pintor Georges Seurat. A primeira imagem é a obra O Circo. A segunda imagem é a Torre Eiffel. Então, observem aí e tentem puxar pela memória que no ano passado, quem foi aluninho aqui da Escola Múcio estudou sobre o pontilhismo. Quero ver aí quem vai conseguir lembrar dessas imagens e dessa técnica. Nós estudamos até outros artistas. Aí vamos continuando aí no nosso texto. O ponto, pontilhismo e pixel. O pontilhismo é uma técnica de pintura feita de pequenos pontos que se juntam e formam um desenho inteiro. Então, observem aí, nessas imagens que nós temos nesta mesma página. Essas imagens elas foram construídas fazendo pontinho por pontinho. É diferente de quando a gente faz uma pintura com a tinta e a gente faz aquela pincelada longa que coloca tinta no papel ou na tela e vai arrastando o pincel para compor a cor. Nesse caso aí, ele não fazia esse movimento do pincel, ele fazia um movimento de ponto para cada cor que foi colocada aí. Então, foram vários e vários pontinhos. Essa primeira obra, a obra do circo, tem milhares e milhares de pontinhos, porque ele fez pontinhos bem pequenininhos e um bem juntinho do outro. Tanto é que quando a gente olha essa imagem assim, que ela está diminuída, a gente nem consegue enxergar esses pontos.
A gente só consegue ver esses pontos quando a imagem está ampliada, ou se a gente estivesse, obviamente, observando a pintura que ele fez ali de pertinho. Aí vamos continuar no nosso texto. O pixel é uma técnica na qual a imagem é feita de quadradinhos, que lembra o pontilhismo. Os pontos quadrados e digitais são utilizados para criar imagens que se movimentam. A conexão mais profunda entre eles acontece por formarem algo maior usando pontos. A conexão entre o pontilhismo e os pixels. O pontilhismo é o criador de tudo com pixels que vemos, além de outros. A conexão entre eles é grande e dão o uso do item igual em tudo. Sem o pontilhismo, muitas coisas tecnológicas não existiriam, já que suas telas têm a utilização de pontos. Então, o que esse textinho está querendo dizer? Quando a gente observa a televisão, lá bem de pertinho, você não vê vários pontinhos coloridos? Esses são os pixels. Mas só tiveram a ideia de fazer os pixels para criar a televisão a partir da ideia dos artistas que fizeram isso nas telas do pontilhismo. Então, o princípio da tela da TV, do celular, do computador, de usar vários pontos coloridos, surge lá atrás, quando os artistas criaram o pontilhismo. Olha que interessante. Então, o que a gente tem de mais tecnológico hoje surgiu lá atrás, no século XIX, com essa ideia do pontilhismo. Aqui é uma outra imagem de pontilhismo de um artista que a gente estudou ano passado, o Paul Signac, que apresenta, essa imagem dá para a gente ver um pouco melhor esses pontinhos, esses sistemas de pontos. Se você se afastar da imagem, você vê menos pontos, você vê a pintura mais sólida. Se você se aproximar da imagem, você vê mais pontos, a pintura mais separada. Aí na próxima página nós temos essa proposta de exercício e essa amostragem do que seriam os pixels. Então observem aí, 4 imagens feitas por pontos, aí na parte de cima da folha, 4 imagens feitas por pixels, e quando a gente observa esses pixels juntos, observa esses pixels em conjunto, a gente percebe a formação dessa imagem. Aí, na parte de baixo da folha, tem uma proposta. Vamos exercitar. Vamos fazer um exercício para compreender como ocorre o processo de pintar uma imagem com pontos. Transfira a imagem para o quadriculado. Então, você vai fazer mais ou menos assim, ó. Vai pegar o seu lápis de cor. Deixa eu mudar a cor da minha canetinha aqui. Um azulzinho claro, né? Um azulzinho claro. E vai pintar, ó. Nesse primeiro quadradinho, ali, ixi, minha pintura não vai ficar legal aqui não, né? Mas o de vocês tenho certeza que vai. Se eu vir que aqui o primeiro quadradinho é azul claro, eu vou pintar o primeiro de azul claro. O segundo também é, e assim por diante, ó. No meu aqui, gente, no computador, é meio complicadinho para pintar, mas aí vocês vão pintar o de vocês da melhor maneira possível, claro, né? Aí, ó, o quinto quadradinho, eu já vi ali que ele é um azul um pouco mais escuro. Então, aí eu vou passar aqui o azul mais escuro. E assim por diante. Eu vou escolhendo as cores igualzinho, na mesma forma que foi escolhido aqui nessa primeira imagem.
Só que aí nós temos um probleminha, né? Que na impressão de vocês, provavelmente, foi feita em preto e branco. Raros alunos conseguem imprimir a imagem em colorido. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar a imagem da tela do celular, que eu vou mandar essa foto aqui para vocês. Eu vou mandar exatamente esta imagem aqui para vocês aí no WhatsApp. E aí vocês vão olhar, vão ampliar. E na hora de pintar aqui o de vocês vão pintar de acordo com as cores que estão na imagem que vocês vão ver no celular. Não é para fazer preto e branco assim que não vai dar muito certo, tá? Então aí vocês vão observar no celular ou no computador, independente aí do suporte que você use para estudar, e vão colocar as cores de acordo com as cores que vocês vão estar vendo. Aí depois temos uma outra proposta de atividades. Vocês vão criar um desenho com pixels, formando uma imagem aí somente com os quadradinhos coloridos. E aí quem quiser primeiro, vocês podem fazer assim, ó, uma dica. Primeiro, se você quiser, desenha com um lápis bem fraquinho. Por exemplo, vou desenhar um rosto aqui. É bem complicadinho desenhar com mouse, hein, gente? Vou desenhar um rosto. Não façam uma imagem muito elaborada. Vocês viram que tem que ser que a maioria dessas imagens foram imagens simples. E aí, ó, desenhem com lápis bem fraquinho. E aí depois vocês pintem os quadradinhos que ficaram desenhados. Aí vocês vão pintando. Onde o seu lápis passou por cima, você pinta o quadradinho. Aí pinta o quadradinho inteiro, viu? Que aí vocês vão ver que depois vai formar a imagem. Se o seu lápis passou por cima, você pinta. E aí depois vocês vão ver que vai formar uma imagem mesmo, tá bom? E aí vão pintando até completar a imagem do desenho de vocês. Certo? Então aqui o meu vai ficar meio rabiscadinho assim, porque é só para vocês terem uma ideia de como que é para produzir. E aí vocês vão produzir esse desenho de vocês com os pixels. Aí o próximo conteúdo é a linha. A linha traço é um ponto em movimento, ou a junção de vários pontos bem próximos uns do outro, justapostos ou seguidos. Pode apresentar diferentes espessuras, pode ser uma linha grossa, fina, contínua, colorida, firme, fraca, interrompida. Então, os tipos de linhas são infinitos, eles variam aí de acordo com o que a gente vai deixando a criatividade rolar, né? Então, observe essa figura aí. Tem alguns tipos de linhas classificados aí. Então, temos a linha reta, ela pode ser a linha reta vertical, como esta aqui, linha reta horizontal, como esta aqui. Vou mudar de cor da minha canetinha. A linha horizontal, nós já falamos. A linha reta inclinada, e ela pode se inclinar para qualquer um dos lados, para qualquer direção. A linha curva, a linha quebrada, então é uma linha que muda de direção. Essa aqui está quebrada de uma maneira bem certinha, mas ela poderia ir para qualquer direção. É uma linha quebrada. A linha ondulada, que faz esse formato de ondas. E a linha em espiral, que faz esse caracol. Então, esses são alguns tipos de linhas. Aí vamos falar sobre as formas. As formas ou figuras são construídas pela utilização das linhas que são ajustadas de maneira a criar um espaço organizado sobre a superfície. As formas podem ser geométricas ou orgânicas. Então, olha só, para a gente criar uma forma, a gente precisa da linha. Então, a gente primeiro aprendeu o conceito da linha, e para a gente entender o conceito da linha, a gente primeiro entendeu o conceito do ponto. Porque, olha só, o que é uma linha?
Não são vários pontinhos justapostos? Não são vários pontinhos organizados? E aí a forma também são vários pontinhos organizados, porque ela é uma linha, só que ela vai seguir uma ordenação lógica, para a gente entender essa forma. E aí vamos falar sobre as formas geométricas. Em artes visuais, existem 3 formas geométricas básicas: o quadrado, o círculo e o retângulo. Então são essas 3 primeiras aqui as nossas formas geométricas básicas. E aí, a partir dessas combinações, vão surgindo outras formas geométricas. Então, o retângulo, na verdade, ele é uma variação da forma geométrica quadrado. O trapézio também, e assim por diante. A elipse é uma variação da forma geométrica círculo. E assim vamos variando e encontrando novas formas geométricas. São infinitas. Tem hexágono, heptágono, dodecaedro, e aí não adianta a gente ficar estudando todas elas aqui nesse momento. Mas o que vocês precisam saber? Que elas derivam destas 3 formas mais simples aqui. Elas vão ficando mais aprimoradas conforme o criador desejar, né? E aí agora as formas orgânicas. São formas limitadas por linhas curvas, inspiradas nas formas encontradas na natureza. Então percebam que as formas orgânicas elas são mais livres, elas não obedecem aquelas regras rígidas como as formas geométricas. Para ser um quadrado, todos os lados têm que ser iguais, senão ele não é um quadrado. Olha que regra rígida. Aí, já nas formas orgânicas, elas são feitas mais livremente. Então, esse artista, o Henri Matisse, ele era o rei das formas orgânicas. Ele criava, fazia suas pinturas de maneira bem livre, sem se preocupar se elas iam ficar parecidas com o real, sem se preocupar se elas iam ficar parecidas com geometrias. Não, ele ia criando, deixando sua criatividade fluir. Aí na próxima página, nós temos um exemplo de um pintor que ele usava bastante a ideia das formas geométricas. Então, vocês vão perceber que o trabalho dele tem uma geometrização. Esse é o Alfredo Volpi. Vamos ler um pouquinho sobre Alfredo Volpi. Ele nasceu na Itália e veio para o Brasil com 1 ano de idade, em 1897. Com os pais que emigraram para São Paulo. Gostava, desde pequeno, de brincar com as tintas criando novas cores. No início, Volpi apresentava cenas da natureza e foi criando sua própria linguagem na pintura, culminando com produções mais intelectuais. Suas obras caracterizam-se pela repetição das formas geométricas, alternância das cores e pelo estilo abstrato geométrico. Começou a representar as formas geométricas e fazer trocas cromáticas a partir dos anos 70. Então, o que o Alfredo Volpi fazia muito? Então, percebam que ele é um artista italiano, né? Mas que ele se considerava um artista brasileiro, porque ele veio para cá com 1 ano de idade. Então, tudo que ele aprendeu foi aqui no Brasil. Ele é considerado um dos maiores artistas brasileiros. E aí, observem aí, só nessas 2 imagens a gente já percebe essas características que foram faladas no texto. A repetição desses padrões geométricos e essas trocas cromáticas. O que é trocas cromáticas? Trocas de cores. Então, de uma obra para outra, elas se parecem um pouco, mas elas têm algumas trocas, algumas variações. Então, é mais ou menos assim que ele trabalhava. Então, ele pegava uma ideia e ia explorando essa ideia várias e várias vezes em obras diferentes. E agora, a nossa última atividade. Agora é com você. Crie sua composição visual inspirada nas obras de Alfredo Volpi. Primeiro, perceba as formas geométricas e as cores que aparecem na obra. Então, vamos voltar lá.
Então, as formas geométricas que nós temos aqui. Temos alguns retângulos. Se vocês observarem, nós temos triângulos aí. Prestem bem atenção, que eles estão mascarados. Observem direitinho. E observem a variação de cores. Aí, segundo, recorte formas geométricas em uma folha de papel colorida ou de revista e colhe-as no espaço a seguir. Então, você vai recortar de folhas coloridas. Aí você pode tentar encontrar folhas de revistas ou papéis coloridos. Se não encontrar, você pega a folha sulfite e vai pintando ela de várias cores. E faz isso numas 2 folhas sulfites, pinta elas todinhas coloridas. E aí depois você recorta. Essa é uma ideia para quem tiver sem papel colorido. Pode usar o giz de cera, que fica mais fácil para você pintar uma grande área, colorir uma grande área sem fazer tanto esforço. E aí depois você vai recortar nesses papéis coloridos as formas geométricas. E aí depois você vai utilizar esse espaço que ficou aí na última folha do caderno de atividades, para compor com essas formas geométricas que você recortou nos papéis coloridos, você vai compor a sua obra. E aí depois, para finalizar, se você quiser usar tinta ou canetinha, ou complementar com mais desenhos e pintar, fique à vontade, você vai usar a sua criatividade, não é para copiar a obra do artista. O que a gente vai fazer aqui? Utilizar a obra dele como uma inspiração. Como assim? Ele não usava formas geométricas? Ele não fazia a composição da obra dele com formas geométricas? E é isso que nós vamos fazer. Só que cada um vai usar a sua criatividade aí de uma maneira diferente. Então é isso, meus queridos. Nós encerramos nossa aula, visualizamos todo o conteúdo desse primeiro caderno base, revisamos todas as atividades, foram explicadas todas as atividades, mas se ainda tiverem dúvidas, podem me perguntar, estou aqui para ajudá-los, estou aqui para auxiliá-los, ok? Um grande beijo, tenham um lindo dia e bons estudos. Até mais!